E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou dizer para vocês quais são todos os ossos dos membros superiores. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu gostaria que você já deixasse seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @Radiologando, como também no @IgorGilProf. Onde lá vocês também poderão acompanhar de perto o que a gente posta no feed, no story e ainda mais participar de live e radiologar de pertinho conosco. Então pegue aí o seu caderno e sua caneta e vamos lá para mais um vídeo? Bom pessoal, não adianta nada a gente simplesmente realizar o exame radiográfico e não saber exatamente quais são o nome das estruturas que nós estamos radiografando. Basicamente, com relação ao corpo humano, nós temos aí o sistema esquelético. E sabemos também que o sistema esquelético ele é subdividido em duas partes, em esqueleto apendicular e também esqueleto axial. Os membros superiores eles estão descritos, eles estão inseridos em relação à divisão do sistema esquelético apendicular. E é importante que a gente saiba o nome dos ossos, não especificamente das estruturas, mas inicialmente dos ossos que nós iremos radiografar. Até porque muitas vezes algumas pessoas podem confundir o nome desses ossos devido à nomenclatura antiga ou até mesmo à nomenclatura atual com relação a cada estrutura dessa divisão. Então, basicamente aí, o membro superior, direito ou esquerdo, independente, ele possui aí 4 subdivisões, no qual eu tenho a cintura escapular, o húmero, tá certo? A região do antebraço e a mão. Entretanto, nessas regiões, em subdivisões, nós temos aí o nome de ossos diferentes, tá certo? Por teoria, basicamente, um lado dos membros superiores possui aproximadamente 32 ossos, enquanto que os dois juntos possuem um total de 64 ossos. Temos também ossos planos ou laminares, a exemplo da escápula, ossos longos, a exemplo do húmero, rádio e una, tá certo? Também temos aí ossos curtos, ou também ossos cuboides, como por exemplo na região do carpo, e também ossos sesamoides, que por sua vez fazem aqui a base do primeiro quirodátilo. Então vamos começar aqui por cima. O nome desse osso aqui, que fica nessa região aqui, é denominado de clavícula. Clavícula, tá certo? A clavícula, por sua vez, ela vai se articular diretamente com a região da escápula e também com a região external. Posterior à clavícula, nós temos aí a escápula, que por sua vez aí vai fazer todo o processo de articulação com a região da cintura escapular. Os dois principais pontos anatômicos da escápula é basicamente o acrômio e também o processo coracoide, que por sua vez temos aí as seguintes articulações: articulação acrômio-clavicular e coraco-clavicular. Saindo da escápula, nós temos agora a região humeral. O húmero, por sua vez, é um osso longo e logo temos a epífise proximal e epífise distal. O húmero, tá certo? É chamado pelo o osso do braço. Então, braço ou húmero se remete aqui a esta região, tá certo? Tendo aí as principais estruturas como a região de cabeça do húmero, colo anatômico e também colo cirúrgico. Na região mais distal em relação ao húmero, nós temos aí basicamente duas estruturas que são chamadas de epicôndilos. Estes epicôndilos são basicamente utilizados como marcos topográficos na hora que a gente vai realizar até mesmo a região do cotovelo, seja ela uma incidência em AP ou perfil, tá certo? Então nós temos aí, ó, o côndilo medial e aqui, ó, o côndilo lateral. Na região distal do húmero e também na região proximal de rádio e una, nós temos aí a articulação do cotovelo, também dita como húmero radial ou húmero unar, uma vez que esse osso, por sua vez, ele vai se conectar, ele vai se interligar diretamente com esses dois ossos. Então, o cotovelo, por sua vez, ele não é um osso. O cotovelo é uma região articular, assim como o tornozelo, joelho, ombro e demais articulações do corpo humano, tá certo? Então, cotovelo é um conjunto entre o húmero, o rádio e a una. O rádio, por sua vez, diante da posição anatômica, ele fica mais lateral, enquanto que a una, por sua vez, ela fica mais
medial. É muito importante a gente saber isto, porque na hora que a gente for realizar um exame radiográfico, rádio e una, por sua vez, na incidência em AP, seja do cotovelo ou seja do antebraço, eles não devem ficar sobrepostos, eles devem ficar lateralmente afastados. E para isso a gente precisa colocar a estrutura na posição anatômica. Então, rádio é mais lateral, enquanto que a una é mais medial. Na região distal de rádio e una, nós temos aí agora o início que seria da articulação do carpo, tá certo? A articulação do punho, inicialmente. Até porque a mão ela é subdividida em 3 partes. Eu tenho a região do carpo, eu tenho a região do metacarpo e a região das falanges. E daí, resultado? Basicamente, a região do carpo é uma região, é a região onde eu vou ter mais ossos, com mais nomes. Por exemplo, na fileira proximal do carpo, eu tenho da lateral para medial, escafoide, semilunar, piramidal e piciforme. Repetindo, na região do carpo, na fileira proximal, da lateral para medial, eu tenho o escafoide, o semilunar, o piramidal e também o pisiforme ou piciforme. Essa é a fileira proximal, que possui aí 4 ossos curtos. Na fileira distal, da mesma forma, da lateral para medial, eu tenho o trapézio, o trapezoide, o capitato, que é o maior osso da região do carpo, e também o amato, tendo aí um acidente anatômico também chamado de âmulo do amato, mas que o âmulo do amato não é um osso, é um ponto anatômico do amato, tá certo? Então, para recapitular, quais são os 8 ossos que eu tenho na região do carpo? Escafoide, semilunar, piramidal, piciforme, fileira proximal, trapézio, trapezoide, capitato e amato, fileira distal, ok? Seguido aí da região do carpo, eu tenho agora a região do metacarpo. E daí, resultado? A gente precisa entender qual é o primeiro quirodátilo. E o primeiro quirodátilo é essa região daqui, tá certo? O primeiro dedo com relação à contagem dos outros dedos da mão começa pela região do primeiro quirodátilo, que é isso aqui, vulgarmente chamado de dedão. Então, basicamente, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto e quinto metacarpo. Basicamente, o metacarpo, eles formam aqui a região de palma da mão, tá certo? Uma outra curiosidade também com relação à região das falanges, que basicamente aí a gente tem também as suas subdivisões, é que o primeiro quirodátilo, ele não tem a falange média. Ele simplesmente vai ter a falange proximal e a falange distal. Diferente do segundo ao quinto quirodátilo, que possui falange proximal, falange média e falange distal, concluindo assim os 32 ossos que compõem aí toda a região do membro superior, tá certo? É importante a gente saber desses pequenos detalhes, até mesmo na hora que a gente for realizar o exame. Como eu expliquei em um vídeo anterior, dizendo todas as incidências dos membros superiores. Com relação ao segundo ao quinto quirodátilo, nós realizamos PA, oblíqua e perfil. Com relação ao primeiro quirodátilo, nós realizamos um AP, que por sua vez pode ser um AP com raio perpendicular ou um AP pelo método de Robert, que serve aí também para estudar a articulação carpo-metacarpo, tá certo? Realizando em seguida a região, a incidência de perfil e até mesmo a oblíqua. Então, tem essa diferença com relação à anatomia, tá certo? E só para finalizar aqui, eu queria dizer uma terminologia para vocês. Quando a mão ela está para baixo, ela está pronada. Quando ela está para cima, ela está supinada. Quando geralmente colocamos a mão em pronação, é para a gente realizar PA, não só de mão, mas também de punho. Quando a gente vai fazer o processo de supinação, geralmente a gente realiza o AP de antebraço e até mesmo o AP de cotovelo. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando, dizendo aí para vocês
todos os ossos dos membros superiores. E eu espero que vocês tenham anotado, espero que vocês tenham analisado aí e comparado o nome do osso e também com a imagem que estava aparecendo na tela de vocês. Então lembre-se, toda vez que você tiver dúvida sobre anatomia em relação ao sistema esquelético, vem aqui no Radiologando e dá uma conferida nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar muito, não só nas incidências, na anatomia e até mesmo você entender aí e compreender e saber todos os ossos dos membros superiores. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo para dizer aí também, deixar nos comentários para saber se eu te ajudei com esse vídeo de alguma forma. E não esqueça também de me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof, para você ficar por dentro aí de todo o conteúdo relacionado à radiologia, tá certo? Então eu encontro com vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e até mais. Valeu!